Vamos lá, começando o nosso terceiro Papo de Outro Mundo, hoje com uma pessoa muito especial, nosso convidado Jean Meneghini, um cara que fez parte da minha história no branding e hoje não tinha como fazer um episódio mais especial do que com um cara que me ajudou a construir muito da minha história e hoje vai trazer um pouquinho da história dele para ajudar a gente aí a falar sobre mercado, falar sobre marketing, falar sobre design e falar sobre a vida também, né, Jean? Perfeito. Fala, Jeanzinho, bem-vindo ao Papo de Outro Mundo. Muito obrigado aí pelo convite, né? Bem feliz aí em fazer parte disso. Na verdade, já acompanho vocês há um tempo aí, desde acho que no princípio aí, que foi criado o Três Mundos, né? Achei a ideia muito interessante. E estamos aí para conversar, trocar ideia sobre o que quiser aí. Estamos para 20 aninhos de profissão aí já, então tem bastante coisa para falar. Mas é uma jornada, hein, querido? Foi pra lua, voltou, pegou todas as fases. Foi de um lado pro outro, né? Inclusive, se não fosse, importante contextualizar que se não fosse pelo Jean e pela boa vontade dele em realmente acreditar no nosso trabalho e colocar isso pra frente, a gente não teria muito provavelmente uma grande oportunidade que apareceu dentro do nosso, né, da nossa carteira de clientes por conta dele. Então, fica também o nosso agradecimento pela indicação e pelo comprometimento e enxergar valor no nosso trabalho. Sabe o quanto é difícil indicar, né? Então eu falo assim, indicar é uma coisa complicada, né? Já sai como indicação. E esse cliente, quando me procurou para perguntar se indicação, eu falei, tem. E já indiquei de cara. Então, assim, é uma responsabilidade grande por saber também o caminho que vocês estavam seguindo, né? Então tá bem encaminhado. Cara, muito obrigado. E só dando uma contextualizada aqui, primeiramente, né? Estamos aqui na nossa mesa Célio, nosso head de marketing, Edu, nosso head de design. Então hoje vamos pra tudo que é lado hoje que... Tu não te apresenta, não? Eu sou o Ronei, né? O head. É que eu me acostumo a ser o apresentador e eu esqueço de mim. Ele é o hostess. Eu sou o host desse podcast. Licença, Eu sou o host! Perfeito. Vamos começar do início, né? Eu conheci o Jean já fazem alguns anos e pra mim foi uma história muito bacana, porque foi a primeira agência de branding que eu trabalhei e foi um choque muito grande pra mim, porque eu saí do cara que fazia design em casa para trabalhar realmente no escritório. E o Jean é um cara que ele é ligado no 320. Então, foi um choque muito grande e eu aprendi muito com o Jean sobre a parte de agilidade, sobre saber entender realmente o que está fazendo e o que tu está entregando e elevar isso para um nível cada vez maior. Então, fala aí, Jean, quem é você? Fala um pouquinho da tua história, o que tu já viveu. Vamos lá. Por onde, né? Hoje eu falo com ele. Hoje eu falo com ele. Vamos lá, então, assim, eu, na verdade, acho que eu iniciei já a minha vida profissional pensando na questão do branding sem saber que era branding, né? Eu conheci efetivamente o nome branding em 2006, através de um livro que eu acabei lendo com esse contexto, mas desde 2001, pelo menos, eu iniciei profissionalmente, primeiro com uma decisão, né? Porque eu vendi meu carro na época para ir fazer uma escola de design na Espanha e fui para um carnaval, levei um livro e na última página do livro tinha uma empresa aqui, de Florianópolis ainda, eu olhei o nome da empresa, voltei no outro dia, liguei, perguntei se podia ser sócio e peguei o dinheiro do carro, entrei na empresa e acabei ficando um ano. A empresa era especializada em design e eu já entendia, naquela época, estou falando em 2001 para 2002, era muito normal ter empresa de design e empresa de publicidade. O design fazia a marca e entregava para a empresa de publicidade fazer a campanha. E aí a coisa se perdia totalmente, porque são dois conceitos, né? E aí eu falei, não, a gente tem que criar algo que seja unificado. Logo no primeiro ano a gente cresceu muito, mas a empresa decidiu que queria tocar o caminho só pelo design, que era a essência dela. Eu saí com um computador embaixo do braço, lembro que até meu pai foi me buscar lá, porque eu ia e voltava de ônibus toda hora, e aí peguei no porão da casa que meu pai tinha, botei o computador ali, e fiquei um mês, 2, criando um conceito de como que eu ia vender isso. Eu lembro que um dia meu pai bateu lá e falou assim, pô, tu tem que vender teu trabalho, tu vai ficar até quando? Vai vender, vai bater numa padaria, vai oferecer? Eu falei, não pai, não quero isso. Tem alguma coisa aí que é maior que isso. E aí acabei conhecendo uma outra pessoa que virou meu sócio e a gente lançou na época um conceito chamado comunicação total, sem saber que isso era branding. E já lá atrás, o Ronei trabalhou, ele sabe que eu trabalho dividindo isso, a gente já lançou
a área de design, a área digital, em 2001, a área de comunicação e a área de planejamento estratégico. Essas 4 áreas. Depois de trabalhar bastante aí, só para ter uma ideia, assim, em termos de números, fazendo um cálculo rápido, eu atendi mais de 450 empresas nesses 20 anos. Participei presencialmente numa média de mais de 4.200 reuniões presenciais e participei efetivamente de venda de ponta de em torno de 2,5 bilhões de reais de venda. Então, dos mais diversos segmentos, inclusive sex shop de telesexo por telefone. Tudo que vocês possam imaginar. Aquele filme lá do Sex Delícia? Ajudei. E garanto para vocês que é só a voz que é mais interessante. Eu fui visitar o cliente, né? E é muito louco isso, cara. Como é que foi a experiência? Vou contar porque é muito louco. E na época era muito forte essa questão, né, de telesexo por telefone, porque não tinha rede social, não tinha nada. Os carros de som, né? E duas coisas... nunca pensaram em juntar um carro de som com telesexo, né? Um carro de sexo. E a galera, ó, no meio da rua. E o que aconteceu? Eu atendi uma empresa uma vez, e aí fui lá para conhecer o cliente, né? Eu pensei, vou chegar lá, é um ambiente totalmente... Cheguei lá, era um bias de escritório de 1 por 1, assim, de 1 metro por 1, fechado, com uma cabine isolada, e uma mulher dentro com um telefone, vestida com a roupa normal, assim, e gerando aquele sex appeal ali através da voz, né? E aí, uma coisa muito louca na época que eles me contaram, né, que a gente foi lá para conhecer, que as pessoas ligavam no outro dia para dar bom dia, para perguntar como é que a pessoa tinha passado a noite, de tão carente que as pessoas são. Hoje a gente ainda vê isso, né? Mas foram lá atrás. E aí, então assim, só para dar um exemplo de até onde é que eu fui, e passei aí por empresa nacional, multinacional, de engenharia, trabalhei com marca esportiva, trabalhei com marca educativa, ensino à distância, NFT, enfim, diversos segmentos. Tem aí. Um currículo bem grande aí. Currículo bem grande e uma informação assim que eu acho que é bem importante, né? Sempre que eu atendi um novo segmento, me perguntavam, você já atendeu esse segmento? Você já tem experiência nesse segmento? A gente passou por uma dessas. Passaram? E a minha resposta era, o branding está acima do segmento. Porra, foi a resposta que eu dei! Perguntaram assim, não, mas vocês já tem um cliente assim na carteira de vocês? Eu falei, olha, o que eu vou vender para ti, o formato do meu trabalho é a mesma coisa para uma empresa de engenharia, para um varejo de tinta, é a mesma coisa. A única diferença é que tu fala de roupa e ele fala de tinta. É o que tu fala. O jeito como eu vou tratar é a mesma coisa. Aí o cliente, entendi. E aí depois que tu destrincha o processo mais ou menos, ele entende. Só que é tipo isso, você já tem experiência nesse mercado? Tem. E por que isso, né? Porque para ver, claro, né, qual é o nível de conhecimento que você tem, como você pode ajudar. Porque tem as partes técnicas. Mas aí o que eu costumo falar nesse momento, assim? Primeiro eu costumo explicar o que é o branding, né? Para quem não conhece aqui, para quem está tendo o primeiro contato, para mim eu faço uma analogia com o corpo humano, onde eu coloco publicidade, marketing e branding, né? Onde eu boto o branding, a publicidade é a fala, efetivamente, que sempre foi assim, a voz. O marketing é o corpo, que é o que é necessário para dar o movimento, e o branding é a alma do negócio. Então, assim, para entender o que é isso. Dá para viver uma coisa sem a outra? Até dá, mas é difícil. Então, assim, o que a gente tenta buscar é qual é a alma do negócio, como ele se expressa através do corpo e da voz. Normalmente é o contrário. Eu pego a voz, saio falando e depois eu vou buscar uma explicação daquilo. Faz o caminho inverso, e o branding é o contrário, é você identificar a história do círculo dourado, né? Do porquê, como e o quê, enfim. Toda essa referência para entender o porquê que você existe e o que você pode fazer pela vida das pessoas, né? Basicamente é isso. Perfeito. E Jean, me fala um pouquinho, quando a gente trabalhou juntos, era na Gana Branding, me fala um pouquinho do porquê do nome, Gana. Aí vem a questão do branding, do meu branding, né? Entendeu? A pessoa que te conhece sabe o que é Gana. Gana é forte, né? Eu tava tentando achar algum nome assim, e eu sempre fui esse lado de, que eu acho que vocês também têm isso, né? De querer participar, de querer fazer parte do processo como um todo e não simplesmente ser ali um elemento paralelo no processo, né? E aí eu tinha que ter um nome que me identificasse como um todo e ver a questão do Gana de vontade mesmo, assim, de trabalhar, né? Trabalhei muito tempo, foi o que me trouxe até aqui e ao mesmo tempo foi o que me
me atrapalhou no sentido de eu me doar tanto pro processo, que tive um burnout aí também, agora em 2020, como várias pessoas tiveram, né? Quem não, né? Quem não, né? E aí vim trabalhando isso e foi engraçado porque eu estava fazendo uma sessão de terapia e ela falou, tá, mas e como é que... Eu falei, como é que você é tão rápido assim? Por que você é assim? Eu falei, eu sou assim porque isso foi o que me trouxe até aqui. Ela falou, até a sala da terapia. Toma! Basicamente sim. Gente, só pra vocês entenderem, tá? Quando eu entrei na Gana, eu tinha uma vivência, como eu falei, né? De trabalhar em casa, fazer alguma coisinha ou outra. Tinha recém entrado na faculdade de design. E aí quando eu entrei na Gana, eu conheci o Jean. E aí o Jean, ele é aquele cara que ele mandava uma mensagem às 4 da manhã e às 7 ele já tava no escritório como se ele tivesse dormido a noite inteira. E era assim, ó, ele desenvolvia coisas muito rápido e era tudo, ó, vamos fazer. E aí se joga, entrou um cliente novo, já passava pelo processo e já as coisas aconteciam. E aí o cliente às vezes ficava empacando, né? E o Jean era mais rápido que o cliente. Eu falava, cara, mas o cara te contratou pra isso, como é que ele que quer agilidade, como é que ele não tem essa agilidade que tu tem? E era uma coisa, literalmente, muito frenética. E o que mudou de lá pra cá? Nada. Essa noite, por exemplo, eu fui dormir, era 5h15, acordei. Eu falo, a moça que ajuda lá em casa, que limpa, ela deixa a roupa de cama molhada. Eu falo, bom, ela acha que eu nem durmo, né? Porque nem faz questão de arrumar a cama, nada. Ela deixa pra secar no varal. Eu vou limpar a cadeira. Deve achar que tu é um vampiro, A né? cadeira limpa, né? Deve achar que tu é um vampiro. O que mudou? Mudou um pouquinho do que eu... onde eu estou destinando o meu tempo das noites, né? Então, claro que com o tempo, você acaba também encontrando outras paixões e você vai se entregando para aquilo. Hoje eu me dedico muito à música, né? Por questão de produção musical, mas sem desconectar uma coisa da outra. Eu acho que a música ela tem uma vertente como forma de arte para mim, e não menosprezando a pintura, nem outras artes, mas é uma das formas mais expressivas e que mais influencia a vida das pessoas, para mim, é a música. Aquela mal do silêncio, né? Então. É basicamente isso aí. Ela é o oposto, né? E aí eu me entreguei para isso desde pequeno já, mas o que não saiu de mim, né? Não da minha pessoa. Não saiu da minha pessoa essa essência de querer fazer, de querer realizar. A Gana, por mais que a agência hoje não exista mais, já tenha encerrado, ela continua dentro de ti. Ela é uma Gana para tudo aquilo que tu vai fazer. Tu coloca esse ímpeto, esse desejo, essa coisa do coração, né? E eu concordo contigo quando tu fala do negócio da música, até porque mexe com frequências, né? Tem aquelas coisas de sound healer e tudo mais. E pessoas que estavam no fundo da cama e escutaram muita música, que amam, que é a sua música favorita, e saíram de um estado de como é que chama? Vegetativo. Eu ia dizer coma. E tal. Então, realmente é bom tu voltar às origens, tipo, algo que sempre teve aqui dentro e tu conseguir colocar isso pra fora. Isso que tu compara a música com o branding, é isso, né? A música ela mexe lá dentro, ela não mexe só com o corpo. Ela mexe com o teu espírito. E é aquela coisa, quando tu tá feliz, tu pode botar uma música feliz. Mas quando tu tá triste, aquela música triste. Faz parte as duas, né? Faz parte as duas. Quando eu tô mal, é porque tu fala assim, eu já tô na metade, deixa eu ir até o final. E aí, agora eu vou escutar uma alegre, que daí eu vou voltar. Eu vou voltar que nem um cisne. É bom, né? A gente chora e bota tudo pra fora. Tem que ter E é muito louco que o próprio cinema está usando isso agora a favor dele. Vários filmes que até então eram de terror e tinham que ter uma música tensa, hoje entram com músicas super suaves numa situação muito drástica. Que fica causa muito mais mais tensão. legal. Sim, Causa sim. mais Causa tensão muita ainda. tensão. Então é essa história. E conectando isso ao branding, né, que eu mantive a minha essência, conversando antes aqui, a gente estava trocando uma ideia. E o que é o branding, né? O branding é a cultura do dono. Efetivamente, isso é o branding. E a cultura do dono tem que ser sempre a melhor, a mais boazinha, a que ajuda todo mundo? Não necessariamente. Ela tem que entregar algo de valor para alguém. Mas não necessariamente precisa ser o mesmo valor que as outras empresas entregam. E qual é a maior dificuldade? É uma outra história de que o seu maior ativo é sempre o seu maior passivo. Então, empresas que têm gestores que são muito conservadores,
o que é positivo, porque a empresa ela tem uma visão de longo prazo, ao mesmo tempo pode ser negativo porque ela não tem a mesma agilidade de empresas que não são tão conservadoras e conseguem dar uma virada mais rápida. Empresas que têm líderes que não são nada conservadores e são inovadores podem correr o grande risco de não ter uma vida longa, do contrário, né? Porque acabou indo para outros caminhos e exatamente. E dentro da tua experiência, como foi trabalhar com branding já naquela época e ensinar para as empresas naquela época o que era branding, com a tua velocidade? Como é que foi essa experiência? Muito difícil, assim, mas ao mesmo tempo muito satisfatório porque foi natural. Em nenhum momento, eu só descobri que o nome era branding em 2006, como eu falei, mas o primeiro projeto que eu fiz para uma marca, eu lembro até hoje, que me chamaram, uma marca nacional, até porque era perto de onde eu trabalhava, para fazer um display, um expositor. E eu fui lá, peguei o job, eu tinha um pouco mais de 20 e poucos anos, e peguei esse job e falei, vou fazer o expositor. Me dá aqui os produtos e tal. E na época não tinha essa internet, não tinha nada. Eu falei, isso aqui que eu vou fazer? Vou pegar uma câmera, na época que eu tinha, e vou em 6 pontos de venda desse segmento, no centro da cidade de Florianópolis, vou fotografar, levei uma trena e comecei a medir, né, a altura dessa exposição, depois eu medi a profundidade, olhei o tipo de material que estava exposto, voltei para casa com aquilo, abri todo aquele material e joguei tudo isso para uma planilha. Montei o expositor, levei para a apresentação do cliente, quando eu tirei montei todo um esqueminha, né, botei uma toalhinha em cima, quando eu tirei a toalhinha, um já começou a criticar e falou, olha, não gostei porque ele é inclinado, não gostei porque a base dele é branca, não gostei porque ele é muito pequeno. Daí eu falei, então tá, abri minha apresentação, tava, ó, por que ele é pequeno? A altura média das vitrines é 30 centímetros, fiz com 28. Por que ele é inclinado? Porque nem sempre a gente vai estar em cima, a gente pode estar embaixo, preciso valorizar a visibilidade de todos eles. E por que ele é branco? Porque o teu produto ele é monocromático, é escuro e vai destacar muito mais do que o transparente. A pessoa olhou para mim e falou, tá aprovado. Trato feito. Tá. E aí eu entendi o que é essa história do conhecimento para realizar alguma coisa e não simplesmente realizar. A partir daí eu comecei a fazer isso para tudo e uma das pessoas que trabalhou comigo na época, estagiária, numa primeira empresa que eu fui sócio lá, eu falei, poxa, mas por que foi feito esse desenho gráfico, né? Porque isso não representa isso. Ela, estudante de design, virou para mim e falou, tu acredita no que tu tá falando? Eu falei, eu acredito. E tu não acredita? Ela falou, não, na verdade eu até sei, mas o que tu tá falando? Que isso aqui representa isso, aquilo. Então, vem muito de dentro, acredito eu que essa pessoa nem trabalha mais nessa área, né? Foi uma experiência muito rápida ali comigo também. Ou ela mudou e entendeu que não era assim, mas importante primeiro você ter a convicção e a paixão e descobrir qual é a sua essência. Na música, por exemplo, eu comecei tocando com CDJ e mixer, né? Como produtor ali, antes de virar produção, e eu vi que aquilo não era a minha essência, porque não tinha aquela improvisação, não tinha improviso. E eu falei, não posso ir por aqui, eu tenho que ir por um software que me permita criar na hora. E mudei todo o meu processo de criação. E o mais engraçado, com 270 músicas quase prontas no outro software, vou um dia lá, aperto um delete, excluo todas as 270 e começo um projeto do zero. Eu nunca vou esquecer. Um dia o Jean chegou, ele vinha mostrar um pedaço da música, né? Chegava assim, Ronei, olha, ouve isso aqui, ó, pau, eu ouvia, animal, pau, botava, eu ouvia. Aí no outro dia ele chegou assim, ó, deletei tudo. Quê? Como assim dele? Não, migrei o software, acho que, não sei, eu mudei. Daí eu falei, cara, como assim tu conseguiu largar tudo? Porque eu sou daqueles, né? Designer tem essa coisa, né? A gente não termina um projeto, a gente desiste do projeto. Desiste do projeto. Engaveta. Eu mesmo tenho um banco de símbolo. O Eduardo um dia sentou comigo pra mostrar, não, deixa a gente aqui conversando no apartamento de boa dele assim, vamos tomar um vinho? Vamos. Aí tava só ele assim, escutando uma música, pá. Deixa eu te mostrar uns negócios que eu tenho. Ele tirou o HD e começou a mostrar. Deu, quando é que tu fez isso dele? Esse aqui tem tanto tempo, aquele tem tanto tempo. Deu, mas e por que tu... Não, é porque daí eu guardei. Eu acho que na época eu não quis dar continuidade, não sei o que. Deu, e tu guarda tudo isso até hoje dele? Eu falei, meu Deus do céu! Inclusive, a identidade visual desse podcast
foi algo que tu ressuscitou dos teus trabalhos antigos. É um negócio de pelo menos uns 5 anos. Ele teve uma visão que ia acontecer há 3 minutos. É que eu sou meio assim, né? Meio bruxo. Ele é Harry Potter, ele é Deu um Harry... print no Simpsons, né? Cara, e foi bizarro, porque foi exatamente assim. A gente começou a conversar, eu trouxe ideia, né, gente? Por que a gente não faz um podcast pra gente começar a debater? Porque como agora a gente senta, né, e fala, ó, vamos falar, né, começa a vir um assunto. E a gente começa a debater e tudo mais, e a gente falou, pô, e o Célio falou assim, pô, se a gente estivesse gravando isso, né? Eu falei, cara, vamos fazer um podcast então, né? E aí a gente começou a trocar ideia, e aí quando a gente começou a falar sobre o cerne do nosso podcast, a gente não queria fazer aquela coisa do padrão podcast hoje em dia. É um papo, por isso que é um papo de outro mundo. E tem o formato que eu acredito muito de podcast, que ele não tem o objetivo de fechar a questão, ele tem o objetivo de abrir a questão. Isso acho que é bem importante a gente falar aqui, né? A gente não está aqui colocando, ou qualquer pessoa que vem especialista aqui falar sobre uma coisa para fechar. A gente está querendo que quem vai escutar esse podcast possa formar sua própria opinião sobre o tema. Se questionar, E nada mais justo do que isso, baseado na experiência de cada um, né? É por isso que é um papo de outro mundo, né? A gente joga pro universo e o universo que dá conta. E o design tem muito disso. E o design tem muito disso. O design, ele tem um embasamento, mas ao mesmo tempo ele abre para que a pessoa que vê aquilo, ela tire a conclusão que ela quer em cima daquilo. Mas o nosso papel, como as pessoas intelectuais em cima disso, é de criar um conceito em cima do design para que ele dê uma encaminhada para que a pessoa chegue às conclusões dela. Mas a gente sabe que o caminho ele foi feito para que a pessoa pense, sinta e imagine aquilo daquela maneira. Isso é porque assim, a gente não quer tratar nada com nenhuma verdade. Porque quando a gente bota uma verdade, a gente fica suscetível a levar a cutucada, a falar, isso não tá certo. A gente não quer trazer... A outra fica suscetível a outras verdades. Exatamente. As verdades que, na verdade, não são verdades. E eu acho que daí cai num lugar, e eu já tive muito nesse lugar, de a verdade é essa, e daí uma puta prepotência, sabe? E aí depois você olha o que você tá criando com esse tipo de posicionamento e não é legal. O mais bacana é... Tu tava falando agora assim de tipo, da pessoa encontrar a resposta ou dela interpretar. Porque a gente pode falar verde. O Jean vai interpretar de uma forma, o Eduardo outra, eu outra, tu outra, e as pessoas que estão em casa outra. Só que isso acontece porque na nossa vida a gente está sempre descobrindo a próxima etapa da nossa jornada. Então isso é muito interessante, não chegar tipo assim, ó, isso aqui é transparente. Tá, isso aqui é transparente, mas pode ser um transparente assim, assado, e pode ter vários tipos de transparente, para que a gente incite esse tipo de mentalidade nas pessoas e elas consigam pegar aquilo e trazer para a vida delas, né? Não é nem tipo, esse livro aqui pode ter, ele vai ter o mesmo conteúdo, se eu ler, se o Eduardo ler. Só que o Eduardo tem certas experiências que vai se conectar com esse livro e eu tenho outras que vai se conectar com outra parte do livro. Então é esse tipo de jogo que a gente tem que propagar. Eu não lembro em qual podcast que eu vi que era 2 judeus, 3 opiniões. Porque é uma galera que, tipo, eles vão tão a fundo dentro de todos os assuntos que eles querem abordar que, cara, não dá pra eu ter só uma opinião. Eu tenho que abrir mais, porque a gente tem que pensar. E aí... Eu falando nisso, né, eu tive... eu não lembro efetivamente onde era, mas vou colocar... Era na Ásia. Vou colocar lá que era pro Japão, lá. E eu lembro que foi um cliente fazer uma reunião lá, há muito tempo atrás. E perguntaram quantos da comitiva dele iriam. Ele falou 3. E aí chegaram os 3, sentaram de um lado da mesa e do outro lado também entraram 3. E aí, antes de iniciar a reunião, um silêncio, uma poltrona lá, entra um cara que era o CEO da empresa, senta na poltrona, não fala nada e começa a discussão aqui. E um fala, outro fala, um fala, outro fala, passa 1 hora mais ou menos, termina a discussão, o CEO levanta, sai, toma a decisão dele e comunica a decisão. Por quê? Ele é a terceira opinião, vamos dizer assim. Ele fez questão de ouvir os 2 lados, não estava nem de um lado da mesa, nem de outro lado da mesa, que a mesa tem isso um pouquinho, né, de trazer essa questão. E numa certa situação, inclusive, para mim, eu acabei fazendo uma estratégia, estava atendendo uma empresa que tinha um conflito entre setores e um dos franqueados acabou vindo para uma reunião com a equipe dele e eu fiz isso. Eu botei, olha, você vai ficar com essa pessoa dessa empresa para cruzar, você vai ficar com outro, você com outro. Misturei a mesa. Foi ótima reunião.
É porque tu aborda todo outros mundo preparado para sentar um lá e outro aqui e começar a atacar. Quando você distribui isso, você equilibra isso, você consegue ter um resultado mais efetivo. É fácil fazer isso durante o dia? Não é, né? A gente vai com verdades, eu mesmo encaro muita coisa, até porque a quantidade de coisas que a gente já viveu, a gente tem algumas convicções, que às vezes a gente erra também, mas a gente tem algumas crenças que a gente vai como sendo absoluta, assim. E aí é uma questão da gente trabalhar. A gente falava do TCC aqui antes, né? Terapia Cognitiva Comportamental, e eu tenho estudado muito isso, no sentido de escutado muito conteúdo sobre isso, e para tentar me conhecer um pouquinho melhor, né? E ali fala que é a situação que gera um pensamento, que gera um comportamento, que gera uma ação. Então, sempre que a gente vê uma reação de alguém, é só você fazer o cálculo inverso que você vai ver o que gerou aquilo e por que ela ficou daquele jeito, e do contrário também. A gente se perguntar por que a gente chegou naquilo naquele momento. É sempre alguma emoção que desperta aquela reação, né? E nas empresas hoje, eu acredito que esse é um fator fundamental de se conhecer como empresa. Não de se conhecer como empresa excelente, que não erra e que não faz isso, mas de entender onde que a gente pode melhorar dentro de cada empresa e como que a gente pode fazer isso. Acho que o branding tem esse papel, a gente falava aqui, diferente de setores pontuais dentro da empresa, o branding vem com essa visão holística de tentar integrar tudo isso, assim. E aí gera mais conflitos, né? Porque saiu da zona de conforto, automaticamente se gera um conflito para poder integrar e botar ela no caminho, né? Sim, eu sou da ideia de que o caos ele só gera coisa boa. Isso. Porque não tem como você trazer nada bom se você estiver numa linha reta. A gente para pra pensar que se a gente for pegar qualquer história de qualquer pessoa que foi muito bem sucedida, ou qualquer empresa que foi muito bem sucedida, ela teve que chegar no fundo do poço para ela pensar em maneiras diferentes de convergir o pensamento, de mudar o produto, de mudar a metodologia, para aí sim ela alcançar aquilo. Mas na maneira que ela estava indo, ela não chegaria. Então ela tinha que chegar no fundo do poço e falar, cara, não sei mais o que fazer. Fudeu tudo, acabou. Só que aí chega num ponto, às vezes chega num ponto onde a empresa ela vai tão no fundo do poço que o dono ou a pessoa que está no comando, ela fica tão traumatizada, ou ela fica traumatizada com prestadores de serviço, ou etc., que ela se fecha tanto que ela não se abre mais para as oportunidades, né? Aí como é que tu vai bater de frente, como é que tu vai liberar, né, ou quebrar essa mureta aí, esse muro de Berlim? Como é que tu faz um negócio desse? Como é que tu faria O primeiro ponto é você entender o porquê que você está lá, né? Eu tenho alguns mentores hoje no meu projeto de música eletrônica e um deles chegou para mim e falou, cara, isso não tá legal. Eu fui lá, dei um del. Ele falou, tu vai deletar assim? Eu falei, ué, se tu tá aqui... Não tá dando certo? Se tu tá aqui é porque tu é meu mentor, tu tá aqui para falar o que eu tenho que fazer no sentido de ter mais experiência que eu. E o grande problema disso relacionado à empresa é a questão de que tudo que você cria passa a ser um ativo seu. Então é como se fosse um filho. Quando você mexe ou dá opinião no filho dos outros, você sempre tem um problema. Então, de alguma maneira, eu sempre entro com um choque mesmo, porque é meu, de entender, de já enxergar isso. Depois eu tenho que recuar um pouquinho para entender o time da empresa e o momento da empresa. São duas coisas, é o histórico da empresa e o momento que a empresa está passando. O histórico da empresa é o que ela fez para chegar até aqui. E eu costumo dizer que se eu estou ali fazendo uma mentoria, uma consultoria para uma empresa, é por dois fatores. Primeiro, porque não deu tudo certo, que me chamaram. Segundo, porque não deu tudo errado. Senão eu não estaria ali. Entendeu? Então, assim, como que a gente faz agora a partir disso para desenvolver alguma coisa juntos? E isso é bem importante. É como a gente falou no último, né? Deixa a história como história e começa daqui para frente e dá sequência. Jean, depois que tu começou a trabalhar efetivamente com empresas, qual que foi a coisa que mais te realmente deu essa gana? Porque assim, quando tu começa a trabalhar com empresa, como tu mesmo falou, é a cultura do dono. Como foi pra ti bater de frente
com essa cultura e conseguir moldar ela para mostrar para a pessoa o que é branding, como é que a gente muda isso, como é que a gente transforma isso em vendas. Que hoje em dia a gente quer saber de vender mais, ganhar mais, né, ter mais faturamento. Como foi para ti e o que te estimulava nesse processo? O primeiro ponto é entender que é a cultura do dono. Eu levei muito tempo para entender isso. Porque eu sempre entendi que o branding, na verdade, tinha o objetivo de ser um aspecto de desenvolvimento estratégico comercial da empresa. E é claro que porque o nosso objetivo justamente é ter uma vantagem competitiva sobre o mercado através da nossa essência. Mas o que despertou isso em mim de continuar trabalhando com isso? É lidar com pessoas. Acho que eu sempre tive um interesse pela psicologia, de entender as coisas assim, e acho que na área do branding, eu falo que grande parte disso, vocês passam por isso também, é conversar, entender o momento, para propor alguma coisa em cima daquele momento. Porque fica desconexo você chegar com uma fórmula pronta, e eu falo isso, é muito difícil você chegar com fórmulas prontas de internet, que a gente é impactado o tempo inteiro, de faça isso, que você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, porque na verdade depende de cada um, e a gente só olha o que deu certo. Agora, assim, eu digo que nunca é uma coisa só. Sempre é um pouco de cada coisa. E essa é toda a diferença. Se eu olho alguém que começou a fazer um stories e estourou, está com 2 milhões de seguidores, vou fazer stories. Não foi isso. Não foi isso. Foi outra coisa. Inclusive, tem um estudo que eu associo muito a essa palavra como sucesso ou não de empresas. Tem um estudo que fizeram com 250 empresas startup para descobrir por que as empresas davam certo ou errado. E eu vou ver se eu lembro dos 5, mas chegaram a 5 pontos que colocaram para entender o que representou isso. Um era questão de investimento, quanto que foi aportado na empresa, o outro era modelo de negócio, o outro era estratégia, o outro era equipe e o outro era o time, o momento em que o processo, a ideia foi lançada. E aí pegaram a Airbnb, pegaram várias empresas que inclusive receberam mais aporte financeiro que a própria Airbnb e outras empresas. E por que eles descobriram que daquelas 250, acho que 10 deram certo? Só em função do time, que é o momento em que aquela empresa teve a ideia e entrou no mercado. Hoje você olha, Uber, vou lançar um Uber. Foi o time certo, no momento certo, e pode ser que amanhã não seja mais. Até porque o Uber hoje é a Coca-Cola, né? Exatamente. Ninguém fala assim, eu vou pegar um 99, eu vou pegar um Uber, daí vai lá e abre o 99. Pra ter noção, quando eu entro, eu particularmente, eu uso muito 99 porque os valores são mais em conta que o Uber. Às vezes eu tô no Uber, aí eu vou mandar mensagem pra minha esposa, né? Amor, eu já entrei no 99. Pô, vai que eu falo Uber e o cara 99 fica puto, né? E um outro exemplo, eu não sei se vocês já chegaram a pegar o Second Life. Jogo que ele era... Cara, fazia uns 8 anos isso, que foi o primeiro metaverso que existiu. Só que ninguém tinha internet boa, ninguém tinha placa de vídeo, ninguém tinha processador, não existia um computador robusto. Quem tinha era quem tinha muita grana. Então não venceu. Só que hoje, o que a gente tem? O metaverso. É que hoje é o metaverso, antigamente era o betaverso. É a versão beta. Primeiro episódio, sério, fazer uma piada boa, hein? Parabéns! É possível, você também acredite. E Jean, falando ainda da tua expertise, por que eu puxo muito essa parte de expertise com atendimento em branding? Que é um dos nossos focos aqui, trabalhar com essa gestão de mídias, trabalhar no core das empresas, entender qual é o problema que elas têm e onde a gente pode entrar e de que maneiras a gente pode solucionar esse problema. E dentro da tua vasta experiência nisso, conta alguma história aí que te marcou muito dentro disso. Eu sei que deve ter muitas, porque são mais de 20 anos de mercado. Tem bastante coisa. Assim, via de regra, eu acredito que os problemas são sempre os mesmos. E eu falo que a empresa só perde para ela. O problema é que como ela só olha para fora, ela identifica a perda de mercado ou a não efetividade com o que está acontecendo lá fora. Mas se você parar para olhar, a gente é assim, né? Acho que nosso maior desafio é lidar com a nossa pessoa. O resto, entre aspas, se você souber lidar com você, é fácil. E assim, tive muitos desafios já, assim. Um dos piores
desafios que eu já enfrentei e que me causou um trauma, efetivamente, que foi há pouco tempo, e foi um processo de branding que a gente fez para uma empresa há vários anos atrás, e que fizemos um trabalho aparentemente muito bom, no sentido de estratégia, mas que acabei indicando essa empresa para um amigo e 2 meses depois recebi um áudio desse amigo dizendo que tudo que a gente tinha vendido, apesar de ser um marketing muito bom, não foi entregue. E eu acho que esse é o principal desafio que a gente tem, porque a gente tende a florear as coisas. Faz parte de quem trabalha com marketing, com branding, de falar, não, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar esse ângulo aqui, vamos botar essa luz que vai ficar bonito. E eu costumo dizer que até merda em lata vende no lugar certo, que era uma feira de flores e adubo. Eu vivi isso. Eu fui numa feira de flores, minha noiva tem uma floricultura, e lá tinha um stand escrito no pote merda em lata. Foi, eu acho que o item que mais vendeu no evento, porque era super curioso. E as pessoas compravam para levar a merda em lata para casa. E era merda em lata, era adubo. Certo? Então, assim, até merda em lata vende no lugar certo. Então, assim, dito isso, essa questão de como que a gente faz para, ao mesmo tempo que a gente oferece alguma coisa, a gente entender que a gente tem a responsabilidade de que o que a gente está oferecendo está chegando em algum lugar. E pode prejudicar alguém. Cara, isso é muito louco. Eu lembro que desde sempre eu me neguei a fazer campanha de empresa, né, de bebida alcoólica e de cigarro na época. E eu falei, eu nunca vou atender. E nunca atendi. E fui contratado uma vez, consultado, não chegamos a fechar, por uma empresa que trabalhava com produto de emagrecimento. E eu pedi a comprovação disso e não nos entregaram. A gente não pegou a conta e não fez. E era uma empresa bem grande, nacional. Porque a gente é responsável pelo que chega na casa das pessoas, né? E tudo que a gente faz hoje para comunicação para criança, eu lembro que tinha uma campanha da tesourinha, não sei se era da Mônica, não era da Mônica, era do Mickey, eu acho, que a campanha era uma pessoa que chegava com a tesourinha na tela e falava, eu tenho, você não tem. E ficava fazendo isso, tu lembra disso? Hoje isso é completamente, isso é proibido. É abominável. É abominável. Mas na época era muito normal, né? E assim, o que causou isso de mal na vida de quem não pôde ter acesso a isso? A pessoa vai dormir hoje, ela lembra da tesourinha que ela não tem. É igual a primeira propaganda de sutiã. Vocês lembram dessa primeira propaganda? Totalmente abusivo, invasivo. É horrível. É horrível. Que a pessoa passa por ela e ela fica feliz que ele olhou para ela e ela estava olhando com ela, estava com uma meio transparente, né? Então assim, são mudanças de valores, mas até hoje, nós aqui e as pessoas que estão nos assistindo que fazem parte desse meio são responsáveis por essas atrocidades, literalmente. Então assim, eu acho que uma das coisas mais complicadas dessa profissão é você, às vezes, instruir algumas empresas para o caminho do bem, literalmente, mas que isso leva a uma experiência ruim na ponta, assim. E a longevidade, né, também. Por exemplo, a gente nunca vai esquecer dessa empresa de sutiã, nunca vai esquecer da tesourinha. Então, o quanto tu quer fazer a tua empresa durar no mercado sem ser lembrada por uma experiência ruim? E hoje como a gente tem muito forte essa questão do marketing digital, as pessoas de ostentação vendendo parte de emagrecimento, vendendo não sei o que é o milagre da tua vida financeira que vai ser resolvida em um estalar de dedos. É nossa responsabilidade. E uma coisa e eu digo por mim mesmo, até a gente já andou conversando sobre isso esses dias, eu parei de usar tanto o Instagram, porque eu vi que aquele nível de informação começou a mexer com o meu nível cognitivo, que me fez começar a pensar em coisas que eu falava, cara, quem eu sou na vida? Cadê esse resultado que as pessoas têm? Cadê esse dinheiro todo? Cadê essa vida? E aí tu começa a viver uma coisa que já não é mais a tua vida, é uma coisa utópica. É meio que o dilema das redes, né? Que é aquele... porque o que acontece? Eu falo que você escolhe exatamente o mundo que você quer através das redes sociais. É o algoritmo, né? Você clicou nisso, ele começa a te apresentar só aquilo vira uma verdade. Sim. Então, para
para politicamente, no sentido religioso, o que você acredita passa a ser uma verdade, porque você simplesmente exclui tudo que você não está buscando como conteúdo. E você não é impactado pelo que você não gosta. Você só é impactado pelo que você gosta. E vai fortalecendo aquela tua imagem de que aquilo é uma verdade. Agora tu imagina o que vai acontecer com o pessoal que realmente vai se inserir dentro do metaverso. Aí você tá dentro do metaverso, sendo bombardeado por notícias, coisas boas, de etc e tal. Aí tu sai, a tua vida é uma merda. Tu tá... Você vai preferir o quê? Tu tá A aqui tua fora. vida, entre aspas, real, que eu já não sei o que é real. A tua vida física ou a tua vida virtual? Lá no No metaverso. metaverso tu tem muito dinheiro, tu tem casa, não sei o que, não sei o que. Aqui tu tem um quartinho e um colchão. Aonde tu vai querer viver? Eu tava assistindo. Eu tava assistindo Abstract no Netflix e eu tava vendo o episódio do cara que desenvolveu o Instagram. E ele falou: meus filhos só usam o celular a partir dos 10 anos. Ele tem 4 filhos. E ele falou como a influência da timeline. A influência da timeline na nossa vida. Como a gente aprende que um scroll é infinito e que a gente alimenta isso na nossa cabeça de um jeito que uma hora tu para de pensar, tu desliga e tu fala, só quero mais, só quero mais, só Ronei, quero mais. Ali no filme fala que é na linha do caça-níquel, né? De você ir passando para ver o que vem no próximo. Eu tenho 2 filhos. O Luca, de 10 anos, e a Isabela, de 13 anos. E o que eu enxerguei ali? Eles estão assistindo um filme. Ficou ruim, caiu na monotonia o filme, naquele trecho que é normal, que dá uma esfriada, liga o tablet e começa a olhar o tablet. E é automático. Automático. Aí, opa, agora voltou a cena, desliga o tablet e vai voltar para a cena. E para tudo é assim. Você não convive com a frustração. Você está sempre buscando algo para ser sempre bom, sempre excelente. E nem sempre é prazeroso. Tem coisas que são chatas, tem coisas que não são muito legais. Não. No pain, A no vida é gain. assim, Porque exatamente. você começa a excluir as coisas negativas, as realmente negativas, né? Que tipo te engrandecem como pessoa, e você acaba virando uma coisa que só busca coisa boa, e você não olha para o mundo e entende que o mundo ele realmente é difícil, ele realmente é dor e sofrimento. A gente tem que entender que é dor e sofrimento constante, e a gente tem que achar essa alegria no meio dessa dor e sofrimento. Não, e é muito legal isso, porque para existir o bem tem que existir o mal, para ter a referência. Para existir o positivo tem que existir o negativo. E tem uma história muito legal que eu vi uma vez, que um cara, ele estava no momento de buscar conhecimento, e ele foi num monge, o monge falou para ele: eu vou botar uma frase no teu bolso, tu vai guardar essa frase e tu só vai ler essa frase, ter acesso a essa frase no momento mais crítico da tua vida e no momento mais feliz da tua vida. Ela vai servir para os dois. E ele estava numa trincheira de guerra lá e ele ia morrer. Ele achou que ele ia morrer. Ele deitou, soltou a arma e falou: cara, eu vou ler. É agora. É agora. Tirou e estava escrito o quê? Isso vai passar. E ele passou. Ele sobreviveu. Anos depois ele se tornou rei e estava numa festa muito incrível. Bebendo pra caramba, cheio de coisa, fazendo uma folia. E ele se viu no ápice, ele deitou, pegou o papelzinho e leu de novo. Isso vai passar. Ou seja, a questão da gente viver nessa questão do equilíbrio, para entender que não é nem aqui, nem aqui. E que pra gente estar nesse equilíbrio, a gente tem que chegar em cima e embaixo. Então acho que... O Jordan Peterson fala muito isso. Ele fala assim, se hoje você tá bem, tu pode ter certeza que daqui 5 anos você vai estar na merda. Se hoje você não tá sofrendo, daqui 5 anos você vai estar sofrendo. E é isso. A probabilidade é grande. É grande. Tu vai chegar Não lá é probabilidade. É um fato. Exatamente. Vai Tu acontecer. pode não cair, mas tu vai sofrer em algum ponto da vida. E é normal, tu tem que entender que isso é normal, isso faz parte da E o vida. sofrimento é aprendizado, né? Não tem como você aprender. E com empresa é a mesma coisa. A empresa, eu falo assim, os momentos em que um escritório de branding é mais contratado são momentos de crise. Enquanto o mercado está indo bem, as empresas vão tocando. E um trabalho de branding bem feito, ele dura uns 2 anos depois de finalizado, pelo menos.
Por quê? Tem toda a cultura definida, tem todo o processo de comunicação e vai levando. Quando passa... Eu atendi clientes que eu parei de atender e voltei a atender 10 anos depois. 10 anos depois. 4 anos depois. 6 anos depois. Por quê? Porque no momento que está tudo funcionando, passa a perder valor. E depois vai ter uma hora que vai ser necessário de novo fazer esse resgate. E tá tudo bem, é natural. Não é uma crítica a essa questão. Porque é normal, você... Terapeuta é a mesma coisa. Você vai procurar um terapeuta quando você tá mal. Tô tomando remédio. Tô bem, já posso cortar o remédio. Tô tranquilo. Então, faz parte do processo como um todo. A história do bem, do mal, de preciso, não preciso. Né? Tô com sede, vou beber água. Não tô com sede, não vou beber água. E é isso aí. E tá tudo certo. Né? Então, eu acho que essa questão do equilíbrio, inclusive o corporativo, assim, de se entender no equilíbrio e, ao mesmo tempo, de se entender nos extremos. Porque a gente tem marcas notórias aí já no Brasil e no exterior que sobrevivem super bem nos extremos. Estrategicamente falando, faz parte da marca esse extremo. E é uma questão de posicionamento. E aí tem um outro ponto. Como marca, eu sempre falo, você tem que ter uma bandeira, uma causa. A causa não precisa ser salvar o planeta, ajudar as baleias, salvar a humanidade. Não. A sua causa tem que ser genuína e tem que ter a ver com o seu modelo de negócio. Então, se você tiver consciência da sua causa e você levantar essa bandeira, eu digo que bandeiras dão muito mais retorno do que marcas. A gente segue bandeiras. Por que a gente começa a seguir? Porque alguém levantou uma bandeira e nós nos identificamos com aquilo. A partir do momento que aquilo passa a virar uma causa própria para lucro, efetivamente, aquilo deixa de ser interessante para a gente, porque não é verdade. E aí, nesse contexto de branding, a gente fala que tem a verdade corporativa, que não é efetivamente mentira. Mas, dando um exemplo muito simplista, mas imagina o CEO da Nike não gostar de esporte, ou o CEO da Coca-Cola não gostar de refrigerante. Tem como? Por um determinado tempo, pode ser que sim. Mas isso é uma mentira. Mas é uma mentira. E é uma mentira que se conta para o mercado? Não, é uma desconexão do que eu quero entregar para o que eu sou, entendeu? Então, é importantíssimo entender essa essência de quem a gente é. O gato tá... Curtiu o papo, hein? Curtiu o papo, tá chegando junto. Entender quem a gente é para a gente poder tomar posse daquilo que a gente é e entregar o que a gente realmente é. E não o que os outros querem, só que a gente Isso é muito o que a gente faz aqui, né? E a gente já recebeu alguns elogios de pessoas aleatórias, que é o que, pra mim, é o que mais vale. Porque elogio de quem tá perto não vale muita coisa, tá ligado? Porque como é que eu vou me sentir extremamente bem se o meu melhor amigo fala que eu sou muito bom? Mas uma pessoa lá da puta que pariu chega e fala, cara, tu é muito bom, hein? Gostei demais. Aquilo vale muito mais do que isso aqui. É o que a gente estava falando antes. Talvez muitos aí não me conheçam, mas eu era bem viciado em Monster, no energético. E... é verdade. E tinha uma época que... Essa é a sua última oportunidade para patrocinar esse guri. Depois desse, não tem mais. Depois vai ficar mais caro, hein? Só falando. E teve uma época que todos os dias... Não que eu esteja recomendando isso pra ninguém, mas era um Monster sem açúcar. E tu tava na cultura de chocolate do energético também ou só energético? Não, só energético. Tá. Meu negócio era só Monster. E o sem açúcar. Fitness, né? E todos os dias eu postava um bumerangue, um vídeo, uma foto do meu Monster. Amigos meus próximos e amigos meus que eu não... que tipo assim, eram amigos de conhecer em festa e tudo mais, mandavam e-mails pra Monster falando, vejam o perfil do Ronei aqui, porque todo dia ele posta Monster, vocês precisam patrocinar esse cara? Então olha como a gente tem um poder de influenciar as pessoas, olha como isso é uma coisa que movimenta, né, a nossa vida e a vida dessas marcas. Só que daí um detalhe que daí vai conectar com o que o Jean tava falando. Tu não mostrava, e daí a importância dessa questão do contexto e de você mostrar de uma forma tipo... eu tô mostrando o Monster porque eu quero ser patrocinado. Não, tu tava mostrando o Monster porque tu tava vivendo aquilo. Exato. Então, nenhuma vez que tu mostrou o Monster foi
uma foto cinemática de campanha. Nunca. Tu mostrou Monster quando? Quando tu tava fudido e tendo que ir pro trabalho cheio de sono dentro do Uber. Quando tu tava vivendo. Então, quando tu mostra uma parada enquanto tu tá vivendo o negócio, é de fato quando as coisas se concretizam. Porque daí aquilo é uma verdade, né? E essa importância que tu falou assim, a cultura ser a cultura do CEO, do dono da empresa. Cara, se ele não viver aquilo ali no talo, ele não vai nem conseguir passar para os colaboradores. Todos os colaboradores lá dentro da empresa vão viver uma mentira e não vão se sentir parte daquilo ali. Ferrou o negócio. E na ponta, marca não é o que você fala que você é o que os outros falam que você é. A percepção vem de Tem fora. uma questão que eu falo, uma analogia com um lago e uma pedrinha. Marca é isso, você joga uma pedrinha aqui, a primeira onda que é da diretoria é grande, a segunda que é do comercial é menor, a terceira que é do cliente é menor, a quarta que é do cliente final é menor, até ficar flat. Então, assim, é muito importante você entender que existe essa perda de identidade, quanto mais a comunicação faz se distanciando, porque tem que ser muito forte aqui para chegar lá um pouquinho. Resquício. Cara, é muito resquício. Hoje com a verba que se tem e com a quantidade de gente que investe em marketing digital, para você atingir 20, 50, 100 mil pessoas de forma efetiva, é muito difícil. Né? Claro, eu posso fazer uma campanha atingir 2 milhões, 5 milhões, mas o que efetivamente isso levou para as pessoas? Se não tiver continuidade, frequência, não tem conexão. Foi uma campanha em uma peça que teve muitas visualizações. Uma peça e nada mais. Ou realmente isso daí tem sido consistente mês a mês e chegado lá nas vendas? É o famoso artista de uma música só, né? Estoura. Quem era o cara? Eu nem lembro. E entre aspas também tá tudo bem, né? Teve esses dias não sei quem foi que lançou uma baita música internacional. Quando sai o próximo lançamento? Nunca mais. Tô flat, brother! Eu não quero mais saber de música. Cara, tem 2 aqui no Brasil até hoje que eu tô esperando o retorno, que é o Vini. Já fala aí. Vini do Mexe a Cadeira. Mexe a Cadeira. E tem também o Felipe Dilon. A musa do verão. São 2, acabou? Não, Ragatanga também foi. Tentou Voltou e não deu boa. E Jean, como a gente gosta de deixar isso muito claro, né? A gente tem muita experiência de mercado, né? Tu já me conhece há muito tempo, o Edu já trabalha 10 anos com design, o Célio também já trabalha quase 10 anos com marketing. E a gente a gente é real em se colocar no nosso posicionamento de que empreender é uma novidade pra gente. A gente sempre foi funcionário de caras que empreenderam muito, assim como eu trabalhei pra ti, um cara que já tinha história, quantas coisas tu passou para conseguir ser o meu líder enquanto a gente trabalhou juntos. E se tu pudesse dar uma dica pra gente, que dica tu daria pra gente conseguir ter essa longevidade? Para que a nossa mensagem não seja só uma curva que acaba, e sim uma curva que ela vai se estender e perpetuar a nossa mensagem. Peraí que eu vou anotar. Anota. É muito simples. Não, já tá gravando. Não anota não. Na verdade, eu acho que é conectar com a essência. E aí tem uma grande discussão aí que eu levantei, né? Foi o post da Gana que mais teve repercussão, que todo mundo acaba entendendo como marca propósito. Propósito, no sentido de dicionário, é promessa. Promessa não é algo que você efetivamente vai cumprir. E você pode ter um propósito, que é muito importante, conectado com a sua essência. Se você tiver um propósito de ajudar um segmento de alimentação funcional e a sua essência partir daquilo, tá lindo, você vai ter uma longevidade absurda. Eu vejo empresas que se conectaram com propósitos baseados na essência. Steve Jobs, cara, no filme dele, é o cara apaixonado pela questão do computador, de eletrônica. Nem ele queria crescer, mas da forma que fosse para ele promover aquele conteúdo dele e aquela solução dele para o mundo. É isso que ele queria. Ele, se eu não me engano, ele inventou o MP3 porque a filha dele escutava no Walkman, 12, 15 músicas. Ele chegou um dia e falou,
Tu acredita que aqui tem 2.000 músicas? Que foi uma das partes do lançamento do iPod e tal. 2.000 músicas e... O que é isso, cara? Isso é conexão com a essência. Isso não é propósito. Ele não estava lá com o propósito de difundir a música para as pessoas. Ele queria fazer algo que fosse essencial e que, de alguma maneira, influenciasse na vida dele, na vida da filha dele, das pessoas que ele ama. Então, assim, cara, que isso possa influenciar as pessoas que vocês amam, inclusive entre vocês, em termos de relação, e que possa fazer diferença na vida das pessoas na ponta. Não, pera aí. Olha só que loucura. A gente já teve esse papo naquela vez, tá? Sobre essência. E aí eu lembro de sair daquele papo e pesquisar o que era o propósito, porque a gente pega The Golden Circle, pega o Comece pelo Seu Porquê, só que a galera entende o quê? Porquê, propósito. Só que propósito do dicionário é promessa. Então esse porquê é motivo. Só que daí agora tu traz assim, ó, tu falou uma parada que eu não tinha parado pra pensar. A essência, tá, mas qual que é a minha essência? É tudo que é essencial pra ti. Exatamente. Só isso. É tudo que é essencial pra ti. Só isso. É o que, tipo, não pode faltar. Essa é a tua essência. E assim, ó, quanto mais isso ficar natural, no sentido de você ser realmente quem você é, entregar realmente o que você quer entregar, mais as pessoas vão consumir o que é autêntico. A autenticidade e a essência estão muito conectados. Então, assim, eu já fui dessa linha de usar roupa social, até porque quando a gente começa a gente tem essa insegurança, né? E de ter empresa física. E hoje, assim, bem sincero, cara, não é isso que faz uma empresa dar certo. A gente já viu empresas gigantes quebrarem e empresas minúsculas explodirem do dia para a noite. Então startups, MVPs para provar isso, né? Que são aquela questão de MVP, botei para teste e não deu certo. O MVP, por incrível que pareça, que eu acho que é um movimento que as empresas deviam adotar, não é testar para aprovar, é testar para reprovar rapidamente e não para validar efetivamente. Fail fast, fail often. Exatamente. E então, assim, essa questão de você se conectar com o que você tem de melhor e entregar o que tem de melhor rapidamente ou eliminar o que você não tem de tão bom rapidamente. E vamos que vamos. Tem mais alguma coisa aí? Cara, eu acho que era isso. Pessoal, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Obrigado, Jean, por ter vindo aqui passar muito conhecimento pra gente. Tomar um vinho, conversar, né, cara? Trocar uma ideia. Vamos voltar mais vezes aí. Claro. Gente, você vai voltar sempre nos múltiplos de 3. Bora. 3, o 6, 9. Fechou? Fechou todas. Tá fechado. A próxima, a gente quer, daqui a um tempo, a gente fazer uma nova e espero que a gente já tenha muita bagagem aí pra gente conseguir conversar ainda mais sobre isso e poder agregar cada vez mais. Tenho certeza que a tua história ainda tem muito caminho pela frente e eu, particularmente, quero agradecer muito por tudo que tu me ensinou lá atrás e que tu me ensina hoje em dia. Eu vejo a tua evolução e eu falo, cara, é fantástico assim. Cara, obrigado. Assim, foi uma coisa que eu ainda estava conversando com o Edu antes da gente começar a gravar. Falei assim, cara, o Jean, na época eu não soube assimilar o que aconteceu naquela época. Não soube. Mas hoje eu vejo o quanto eu tinha para aprender e o quanto aquilo mexeu comigo. Por mais que não tenha sido um caminho muito longo, ficou uns 6 meses, 7 meses, foi o que me fez eu me mexer para chegar onde eu cheguei hoje. Então eu espero que o que a gente está fazendo hoje me mexa ainda mais para daqui a alguns anos a gente possa recordar essa história e ter muito mais histórias para contar juntos. Vai mexer e agradeço o convite aí de vocês, né? E vamos seguir a jornada aí e quero só encerrar, se possível, né? Com uma fala que não existe B2C, B2B, existe P2P, que é de pessoa para pessoa. No dia que a gente entender e você entender isso, que cada um faz a diferença, muda todo o jogo, você vai entender que vai ser sempre aquele elemento de um para o outro. E eu falo que a Nike não conversa com a Coca-Cola. Alguém da Nike conversa com alguém da Coca-Cola. E a questão do LinkedIn, de falar, faz um LinkedIn corporativo, sugestão, faz um LinkedIn pessoal de alguém da empresa para falar com alguém de outra empresa. Porque as empresas não se comunicam como marca corporativamente. Alguém de um setor se comunica com alguém de outro setor. Então, entender que tem alguém do outro lado, que você tem que entregar alguma coisa e que você quer receber alguma coisa também. Isso faz toda a diferença no processo do branding. É isso aí. Pessoal, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Obrigado, pessoal, por ter colado.
Pessoal que curtiu aí, comentem o que vocês acharam, perguntas, tudo mais. A gente vai colocar o Insta do Jean aqui, só pra ele, enfim, perder bastante tempo respondendo todo mundo, que eu sei que uma galera vai querer encher o saco. Que hoje já é um Insta de outro Já é segmento, outra mas pegada, tá tudo certo, mas a pode gente, divulgar. a nossa vida é isso. E vem live aí, vem live nova Vem aí. live, o pessoal tá curte tudo música certo. eletrônica, já manda umas lives absurdas. Vocês vão saber mais sobre isso, porque a gente vai falar Vamos sobre falar sobre isso outro ainda. tema. Estamos só esquematizando, Vamos trazer equipamento aqui, tá Não, tudo certo. vai rolar muitas coisas ainda. É isso? É isso, É isso? daí. E é isso então, pessoal. Fiquem ligados para as próximas. Espero que tenham curtido e, obviamente, né, não esqueçam de seguir a gente na @somos3mundos e curtir todos e comentar. Toca no meu sininho. E toca no meu sininho! Valeu, valeu.